Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? E é muito bom, sabe? Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes que o Senhor me deu, depois da minha salvação e da experiência com Ele, foram amigos, né? Sabe, Deus me presenteou com amigos em vários lugares no Brasil e em outras nações. Isso me deixa muito alegre, né? Estou aqui o pastor Camilo, né? O Pedro, quanto tempo eu não vi o Pedro? O Pedro ainda era um baterista, né? Agora é repórter, fazer o quê, né? Estou vendo aqui o Zé Luiz, né? E se eu não estou lembrando de você, fica tranquilo, fique em paz. A gente tem uma certa dificuldade de gravar todo mundo. Isso é muito bom, sabe? Um dos maiores presentes que eu tenho. Eu sempre falo isso, eu e minha esposa, a gente sempre conversa. Como Deus nos presenteou com amigos em vários lugares, né? Isso aí para mim é uma das coisas mais importantes, né? O Cris tem essa mágoa aí no coração e ele já tentou várias vezes ser curado disso, tentar marcar uma outra rodada de pés, mas eu, para evitar o problema ficar agravar, sabe aquela coisa que você vai consertar piora? Não vamos mexer com isso não, Cris, fica em paz, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, né? Interessante que a última vez que eu ouvi o Cris pregando foi aqui, né? Aqui era a TAP ainda, né? A última vez que eu vi o Cris ministrando a palavra, a gente estava numa conferência, estava ministrando aqui. E eu fiquei muito feliz de estar aqui de novo, que esse lugar nos lembra muita coisa boa, né? Tantas experiências, momentos legais. Eu acredito que a casa que se reúne aqui deve estar vivendo algo incrível. E eu quero declarar e profetizar que vocês vão viver coisas ainda não vividas no meio de vocês. Desde agosto de 2015, quando o Senhor mandou mudar algumas coisas na minha vida, na minha estrutura ministerial, e uma coisa muito forte ele falava comigo: olha, a partir de hoje, se você fizer assim, eu vou te levar em lugares específicos, para fazer algo específico, para liberar algo específico. Então eu acredito que essa noite é uma noite específica. Amém? Amém? E eu gosto muito de compartilhar aquilo que está queimando, né, no coração. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que está fervendo, né? E essa semana, se eu não me engano, segunda-feira, eu levantei e fui até o gabinete pastoral, sala de pastor, um negócio que tem lá na igreja que eles fizeram para mim, e eu quase não vou lá. E aí eu fui lá, e aí eu estava lá orando, e um irmão chegou e bateu na porta, queria compartilhar algumas coisas sobre a nossa conferência semana que vem, e ele deixou um versículo no ar, assim, uau! E aí quando ele deixou aquele versículo, e meu espírito começou: some, vai embora daqui, sai daqui que eu quero trancar a porta, eu quero ver onde isso vai dar. E ele saiu, eu me tranquei com o Senhor. Cara, Deus tem falado tanto comigo sobre isso, eu queria dividir isso com vocês. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Eu falei um pouco sobre isso na internet, eu gosto sempre de compartilhar. Talvez você tenha me escutado na internet, não tem problema. Tem algumas coisas que Deus foi trazendo aí. Juízes capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, 20. Aleluia. Aleluia. Amém? Posso ler? Vamos lá. Eu vou ler numa versão, e se alguém tiver uma versão diferente, eu gostaria que você levantasse a sua voz e lesse aí, tá bom? Pelo menos umas duas versões diferentes. Diz assim, ó: e ela disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei,
E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Tem uma outra versão aí? Vamos lá. Tem uma outra diferente dessas duas aí, não? Tem? Amém. Queridos, está queimando dentro de mim, está borbulhando. E eu preciso compartilhar isso com o máximo de pessoas. Tudo que eu escuto de Deus, eu entendo que é uma mensagem de Deus para essa geração. Eu gosto de falar o máximo de pessoas que eu puder. Sansão, para mim, Sansão representa uma geração proposital. Amém? Eu vou falar por que Sansão representa uma geração proposital. Porque Sansão, antes de existir, existia um propósito para ele. Então eu entendo que Sansão não era uma pessoa que nasceu porque alguém fez sexo, marido, esposa, ou um momento de prazer, ou planejou ter um filho. Não, existia um propósito para a existência de Sansão. Então um anjo visita a mãe de Sansão e fala assim: olha, você é estéril, você não pode ter filhos, capítulo 13 fala isso, você não pode ter filhos, mas você vai ter um filho, e ele será nazireu desde o nascimento. Desde o nascimento. Não bebe vinho, não passe a navalha sobre a sua cabeça, não chegar perto de coisas mortas, enfim, deu um relatório. Por quê? Para quê? Por que Sansão é uma geração? Por que esse rapaz tem que viver diferente de todo mundo? Por uma razão muito simples. Porque existe um propósito para ele. Então, existia um propósito e Deus precisava de alguém para viver o propósito. Entenda isso. Tinha um propósito e Deus precisava de alguém para viver o propósito. Certamente Deus deve ter olhado naquela época e falou assim: fulano não vai encaixar muito bem. Fulano, não vai ser, para esse propósito não tem o perfil. Não, sabe de uma coisa, eu vou visitar uma mulher que é estéril, que nunca teve filho, que não tem experiência nenhuma, e eu vou gerar nela alguém para viver, para crescer, para nascer, para viver este propósito. Então, nasce Sansão, uma geração proposital. E deixa eu te falar, se você quer saber se você é ou não uma pessoa de propósito, eu quero te dar um teste agora. Eu quero fazer um teste com você, para saber se você é apenas alguém, ou se você está inserido em um propósito do Senhor. É muito simples. Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Então você é uma pessoa proposital. Quantos aqui receberam uma profecia da parte do Senhor para alguma coisa na sua vida? Então existe um propósito para você. E eu quero te falar uma coisa. Sempre que Deus dá a um homem, a uma mulher, a um ministério, a um líder, a alguém um propósito, Ele também dá a essa pessoa uma unção e uma graça para aquele propósito. Escuta bem, não se assuste, talvez em algum momento alguém vai ficar até magoado comigo aqui, vai ficar chateadinho. Mas eu vou falar para você a verdade, um chateado a mais, um a menos no Brasil já não está fazendo tanta diferença. Já não está muito, eu não estou dando conta de contar mais. Mas presta atenção, tem coisas que está sobre você que não é por sua causa, é por causa do propósito. É por causa do propósito. Então Sansão é uma geração proposital. Uma geração proposital. Então, se você tem uma palavra, se você tem um chamado para a sua vida, eu quero te falar que você também tem um propósito a viver na terra. E se você tem um propósito a viver na terra, você tem uma graça, um favor e uma unção para isso. Mas é para isso. E eu estava meditando nisso e Deus me mostrou alguns graves erros que Sansão cometeu,
que uma geração proposital não pode cometer. Existem alguns erros que Sansão cometeu que um homem e uma mulher de propósito não pode cometer em hipótese alguma. Vamos lá? Primeiro erro que Sansão cometeu, que um homem e uma mulher, uma igreja, um ministério, uma geração de propósito não pode cometer: ter necessidades e desejos de quem não tem propósito. Sansão é um cara que nasceu para um propósito específico, para fazer algo específico, mas ele passou a ter necessidades e desejos de quem não tinha propósito. Então a Bíblia fala que Sansão não podia comer nem beber do fruto da videira, mas Sansão tinha necessidade de quem não tinha propósito. E a Bíblia fala que Sansão ia para as parreiras de uva e chegava lá e ficava cheirando as uvas. Sabe, meu irmão, um homem e uma mulher de propósito não pode viver cheirando uva. E tem muita gente na igreja brasileira que tem um chamado proposital, que deveria estar vivendo uma vida proposital, que deveria estar se posicionando com propósito, mas os seus desejos têm levado para as parreiras de uva para ficar cheirando aquilo que não podia nem mesmo se aproximar. Tem muita gente cheirando uva no Brasil. Você quer ver uma coisa? Me desculpa, né? Eu estava vendo uma equipe de adoração maravilhosa aqui. Sabe o que eu mais tenho visto? São ministros de adoração cheirando uva. O que você está falando, pastor? Eu não estou entendendo. Eu nem uva compro lá em casa, está caro. Sabe, se Deus te chamou para levantar um incenso agradável ao Senhor, cara, para de cheirar uva. Para de ficar fazendo como a maioria faz. A maioria vai lá e escuta o secular para tentar fazer alguma coisa para Deus. A maioria vai lá e pega as inspirações seculares para fazer alguma coisa para o Senhor. E aí Deus chama alguns para viver um propósito incrível. Mas aí o desejo de ser como a maioria, o desejo de ser como todo mundo, o desejo de ser como fulano, como cicrano. Alguém um dia chegou e falou assim: mas você conhece o pastor fulano, é seu amigo, e ele faz tal coisa. Eu falei assim: meu nome é Kleber de Jesus Santos, CPF 051-800-13690, mano. Não confunde as coisas. Eu sei porque Deus me chamou. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei o que Ele falou a meu respeito. E eu não vou viver o reflexo do propósito de alguém. Eu vou viver o que Deus me mandou viver. Um dos grandes problemas dessa geração é viver como o reflexo da vida de alguém. O reflexo do que alguém vive. Então, se alguém fez isso, eu vou fazer também. Se alguém faz aquilo outro, eu vou fazer também, porque deu certo. Meu irmão, nem tudo que deu certo para alguém vai dar certo para você. Nem tudo que todo mundo faz, você tem que fazer. Uma geração proposital precisa descobrir o seu propósito, viver pelo seu propósito, e se for necessário, morrer por ele. Morrer por ele. Só que não tem como você concluir, você viver uma vida proposital, se você tem desejos de quem não tem propósito. Não tem como. Não tem como. Então, o primeiro erro que um cara, uma mulher, uma igreja, uma geração de propósito não pode cometer, que Sansão cometeu, foi ter desejo, necessidades de quem não tinha propósito. Todo mundo podia comer uva, beber vinho, fazer o que queria. Sansão não. Sansão não podia, cara. Mas todo mundo fica na faculdade. Mano, você não pode. Todo mundo faz o que todo mundo... Mano, você não é todo mundo. Quando é que você vai assumir e vai fazer um favor para você mesmo de viver a sua vida? Quando?
Deve ser muito frustrante, pelo menos eu acho. É porque Deus não se frustra. Eu acho que Jesus não se frustra com nada. Mas assim, pensando na minha humanidade como Deus, deve ser muito frustrante você morrer numa cruz para dar uma identidade para uma geração. E essa geração viver o espelho de outras pessoas que ele acha que está vivendo algo legal. É muito triste ver as pessoas com a chance de colocarem para fora aquilo que o Espírito Santo colocou para dentro, mas eles não conseguem, simplesmente porque ele olha para alguém e o padrão de sucesso ou de realização é a vida de alguém, e ele então passa a viver por aquilo. Eu fui numa igreja ministrar, e aí Deus me coloca em umas missões que, eu não sei, parece que é para aumentar a lista de pessoas que não gostam de mim. E o cara estava pregando e tinha um monte de pastores no púlpito, e eu estava lá, e eu era o único sem gravata e sem terno. Eu moro num lugar que não existe inverno, né? Então não uso terno quase que nunca, exceto quando tem um casamento, em consideração aos irmãos, por causa das fotos do álbum, dos coitados. Eu nunca uso, não é nem porque eu não concordo, que eu acho feio, pelo contrário, eu acho bonito, elegante, eu não uso, é muito quente. E então eu estava num lugar pregando e estava todo mundo, e o pregador, tinha 2 pregações num culto só, e eu seria a segunda pregação, e o pregador ele virava e apontava para mim e falava: sabe por que Deus usa os pastorzinhos modernos? E apontava o dedo na minha cara. E eu assim, é para dizer para ele que mesmo ele sendo usado, ele pode ir para o inferno, e gritava na minha cara, era com o dedo, não era despistado, era na lata mesmo. Meu Deus, sabe por que Deus está usando as igrejinhas modernas? Igrejinha moderna, que quis dizer, é um nome diferente: luz, câmeras e ação. E gritava na minha cara, para dizer que mesmo usando vocês vão para o inferno. E gritava, meu pai. E aí, me chamaram para pregar, era quase 1h da manhã. 00:25, me passaram a palavra. E eu olhei aquele bando de irmãzinhas assim, tudo sem os maridos. Eu falei assim: pastor, vocês não podem fazer isso. Vocês fizeram como Pedro. No mesmo ambiente que vocês tiveram uma revelação incrível, vocês ficaram endemoniados. Que isso? Agora, sabe de uma coisa que eu queria falar para vocês? No dia que você tiver coragem de ser você e parar de imitar o Marco Feliciano, você vai ser um cara incrível. Porque Jesus morreu na cruz para você ser o fulano de tal e não o Marco Feliciano. O Marco Feliciano tem o propósito dele, você deveria viver o seu. Tem alguém aí? Eu falo para o pessoal da adoração da nossa igreja aqui: não vai nessa. Não funciona. Nem com Maria funcionou dar carteirada no reino do céu. Você sabe que Maria tentou dar carteirada, né? Maria chegou na conferência que Jesus estava ministrando e falou assim: avisa para o ministro lá, para o profeta, que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui e não fez inscrição. Não deu certo. Porque no reino do céu, ou você é, ou você não é. Ou você tem, ou você não tem. E o diabo é tão esperto que ele falou assim: eu vou copiar como funciona no céu. Comigo, ou o cara tem mesmo, ou então eu vou arrancar a roupa dele, ele vai sair pelado na rua. Foi o que aconteceu com os filhos de Cefo. Em nome de Jesus que Paulo prega. Ô, mano, para de bagunças, não é porque eu sou demônio que vai falar, qualquer um vir falar aqui. Vou arrancar sua roupa, você vai fugir pelado. Você precisa viver o seu propósito, andar na sua unção, fluir na sua revelação e não negociar isso com ninguém. Amém? Ninguém. Outra coisa vamos lá. Segundo erro que Sansão comete, que uma geração de propósito não deve cometer: parar de ouvir os pais. Sansão parou de ouvir seus pais. Sabe, parar de ouvir os pais
é um dos maiores erros que a nossa geração comete. Eu vou falar para você a verdade. Quando você encontrar um pastor de 20 anos de ministério, experiente de vida, senta, fala com ele, me conta. Me fala como foi a sua história. Como que você chegou até aqui? Quando você encontrar um pai de família, de 30 anos de casado, não sei quantos anos de empresa, não sei quantos anos de carteira assinada, escuta. Porque um dos erros que Sansão cometeu gravíssimo foi ele parou de ouvir os pais. E a nossa geração está errando muito nisso aqui. Pessoas incríveis estão errando nisso aqui. Tem um monte de gente quebrando a cara porque ele pensa que agora ele aprendeu 5 notas no violão, ou aprendeu baixar o esboço no Google e ministrar uma palavra imitando alguém e dar uma sacudida na galera. Agora ele é o grande ministro de adoração do Brasil, ou o grande profeta, ou o grande pregador disso, daquilo, aquilo outro. E eu vou falar para você, a coisa mais fácil que está tendo no Brasil nesses dias é enganar crente, porque crente está totalmente inclinado para modismo e para a mídia. Então, se você tem uma boa mídia, você vai se tornar um grande pregador, e não importa se você tem vida com Deus, porque o discernimento deu lugar ao entretenimento, e o entretenimento encanta. O entretenimento deixa as pessoas assim alucinadas. E isso não é coisa de hoje. José e Maria viajou e levou Jesus numa festa. E eles voltaram de viagem da festa e esqueceram Jesus. A festa deve ter sido maravilhosa. A festa deve ter sido incrível. Para José e Maria voltar da festa, fazer uma viagem e esquecer Jesus, a festa deve ter sido uma coisa impressionante. A festa é o entretenimento. Sabe, tem coisas por aí, meu irmão, que o negócio é tão incrível que nós esquecemos o principal. Esquecemos Jesus. A banda é tão top que o pregador é tão incrível, a estrutura de som é tão impressionante que Jesus nem precisava ir lá para fazer nada. Nós vamos para a festa, curtimos a festa, voltamos da festa e esquecemos o principal. A cultura do entretenimento tem roubado a identidade das nossas gerações e tem matado pessoas num princípio incrível. Sabe de uma coisa, meu irmão? Está na hora de você ter discernimento. Está na hora de você discernir quem carrega algo, quem tem algo e quem é algo. E parar de ir na onda, porque tem muita gente indo na onda e achando que é o dono do mundo. Tem um monte de gente achando que sabe tudo e não escuta mais ninguém. E eu vou falar para você, eu sei de casos incríveis no Brasil, de pessoas que foram reparar seus erros. Sabe por quê? Porque quando ficou famoso, quando cresceu a coisa, quando a agenda começou a lotar, ele simplesmente pegou aquela pessoa que orientava e destinava ela no Senhor, e falou assim, obrigado, eu não tenho mais tempo para ser pastoreado, eu não tenho mais tempo para ser discipulado, eu não tenho mais tempo para te ouvir, você está ultrapassado. E foi embora, quebrou a cara, voltou. Me perdoa, eu errei. Sabe, os pastores hoje descobrem relacionamentos nas redes sociais. Alguém postou, namorando sério com fulano. Aí o pastor, fulano e fulano namoram. Que coisa! Os trem começam na rede social e quer terminar dentro do gabinete pastoral. No meu não vai não, velho. Termina lá na rede social, do jeito que começou. Meu irmão, está na hora de você entender uma coisa. Essa geração não pode errar nisso. Nós precisamos ouvir os pais. Sejam eles biológicos, sejam eles espirituais. Você precisa ouvir quem ouviu primeiro. Você precisa respeitar quem ouviu primeiro. Sansão não sabia nada da vida dele, mas o pai dele já sabia de tudo. De tudo. Valorize isso. Vamos lá. Outro erro. Um outro erro muito grave que uma geração de propósito não pode cometer, que Sansão cometeu, é não dominar os seus desejos e cobiças dos olhos. A Bíblia fala que Sansão, ele foi passear em Timná, e chegando lá ele viu uma filisteia. E ele voltou para casa, chamou os pais e falou assim, pai, vai lá em Timná e pega tal mulher que eu quero me casar com ela. Os pais falaram, meu filho, você está maluco? Você não pode fazer isso. Você não pode se aliançar com esse povo. Sabe qual foi a resposta de Sansão?
ele foi enfático. Traz ela para mim, porque é ela que me agrada aos olhos. Deixa eu te falar, se existe alguma coisa que te agrada aos olhos, que te impede, que te faz romper o relacionamento com a autoridade, e eu posso dar uma lista de coisas aqui, no contexto de igreja. Se existe alguma coisa que te agrada aos olhos, ainda que isso pareça ser espiritual ou ministerial, a ponto de você não ouvir mais ninguém, ficar obstinado, é disso que você vai ser escravo. Porque tudo que você não dominar, vai te dominar. Tudo que você não governar, vai te governar. Não tem jeito. Sansão tinha um probleminha. O que agradava os olhos, é isso que eu quero. Traz ela, porque é ela que me agrada aos olhos. Sabe, se nós não tomarmos cuidado, a nossa geração vai passar a ser guiada pelo que deseja, pelo que vê, mais do que pelo que ouve. Mais do que pelo que ouve. E nós precisamos ser guiados pelo que escutamos do céu. O que Deus falou. Eu desejo isso, mas Deus mandou fazer aquilo. Eu vou fazer. Eu desejo aquilo, mas Deus me mandou fazer aquilo outro. Em todas as áreas. Todas as áreas. Uma geração de propósito não pode ser levada por aquilo que deseja. E outra, para de jogar na conta de Deus o que você deve fazer. Né? Porque um dia eu fui aconselhar um rapaz com uma luta com um pecado que ele nunca vencia, e ele falou assim: Deus vai ter que tirar isso de mim. Eu falei: mas de onde você tirou isso? Que Deus tem que tirar pecado da sua vida? Ué, mas ele não é Deus? Eu falei: irmão, toma vergonha essa cara. A Bíblia diz: Caim, o pecado já está à sua porta, e cabe a você dominá-lo. Não é possível que Jesus morreu na cruz, te deu a oportunidade de zerar a conta, e ainda tem que vir toda semana para arrancar o pecado de você? Por favor. Caim, o pecado está na sua porta, e cabe a você dominar. Se vira. Esse problema é seu, não é meu. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, fica tranquilo. Fique em paz. Estou lançando um fundamento, daqui a pouco os céus carimba ele. Eu não tenho dúvida disso. Não tem estresse, está tudo tranquilo. Sei o que ele vai fazer. Vamos lá. Vou virar essa folhinha aqui. Outro erro grave que uma geração não pode cometer, mas que Sansão cometeu: não se afastar de coisas mortas. Sansão não podia chegar perto de coisas mortas, mas um belo dia ele estava passando do passeio dele, ele viu um leão morto que ele mesmo tinha matado. E ele falou: vou lá dar uma conferidinha. Que isso, pastor? Eu não posso ir mais no velório? Não, no velório você deve ir. Inclusive deveria ter coragem de orar, né? Porque a gente fala, porque Deus antigamente ressuscitava os mortos e hoje não ressuscita mais. Não, Deus continua ressuscitando. Eu acho que o que ele não está encontrando é alguém com coragem para orar pelos mortos, né? Ou então ele está fazendo um bom negócio. Tem um velório de uma pessoa, tem uma família chorando. Se alguém cria coragem, vai lá e ora, aí vai passar a ter 50 famílias chorando. Por quê? Porque um morto levanta e 50 morre de infarto. Então Deus vai fazendo no gradativo, acho que é melhor. Porque tem crente que tem medo de assombração, tem medo de um monte de coisa, né? O cara pendura a camisa num prego atrás da porta, de madrugada a camisa virou um monstro, ele sai correndo, liga para o pastor e pede intercessão. Quando acende a luz, era só a camisa que estava lá. Imagina se um morto levanta num velório. Meu Deus, sai gente morrendo atropelado na rua, uma série de coisas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas mortas, que nós nos aproximamos. Sabe, irmãos, tem gente, eu fico observando, é claro que aqui não é assim, aqui é outro nível, né? O evangelho nessa região aqui é uma outra pegada. Assim, uma coisa impressionante. Dependesse de vocês, Jesus já tinha voltado, né? Mas tem gente que fica doido para terminar o culto, porque ele precisa ir embora, ele precisa ir para ver o Fantástico, ver o futebol, o resultado da Copa, não sei o quê. Preciso ir para algum lugar, comer. Mas ele tem pressa.
Tem irmão que eu só vejo ele quando eu estou no púlpito. Eu nunca vejo ele em outra hora. Por quê? Porque ele, quando começa a adoração, eu estou sempre na frente adorando, e ele chega sempre depois. E antes de eu terminar, antes de eu chegar na porta, que eu já orei, ele já vazou. Então ele tem extrema dificuldade de ficar num ambiente de irmãos, de comunhão, de unidade, sabe, de igreja, de saúde. Mas quando ele encontra uma roda de gente morto, ele passa o dia. Né? A rodinha de piada que o diga. A roda de maledicência, de fofoca. Ei, o grupo disse daquilo outro. Meu pai, um dia me colocaram dentro de um grupo. Lá, apareceu. Me coloca um grupo. Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Aí de repente veio o texto básico. Este grupo foi criado para discussões e ideias teológicas. Não é possível que eu estou aqui. Sai do grupo, irmão. Sei nem quem me colocou. Irmão, eu já tenho a cena o que vai acontecer. Você é de... como é que é o nome do cara? Você é de Calvino, o outro é de Armínio, o outro é não sei o quê. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não, se perder, perde. Irmão, para! A sensação que eu tenho é que as pessoas não têm o que fazer. Cara, vamos lá. Só que as pessoas gostam disso. Sabe, nossa alma é inclinada a coisa morta que não vai nos dar nada. E nós temos uma luta terrível. Irmão, fala a verdade. O que é mais fácil? Você ler todas as notícias do Globo.com ou ler a Bíblia? Sabe, nós temos que romper, cara. E deixar os mortos enterrar seus próprios mortos. Está na hora de uma geração de propósito. Tem um alvo, um caminho, um destino aí. Eu estava conversando hoje com um pastor. Nós ministramos uma série na nossa igreja chamada Casa Sacerdotal ou Aldeia de Leprosos. Irmão, pensa, eu falei, agora a igreja acaba. Todo mês eu passo por essa fase de agora a igreja acaba pelo menos umas 4 vezes. Sabe, e aí o teor dessa série era que as pessoas, você precisa entender que a aldeia de leprosos, as pessoas se juntavam por causa das suas doenças. Mas uma casa sacerdotal, as pessoas se juntam por causa do propósito da glória de Deus. Então, se você, aí foi o teste que eu pedi para os irmãos, pode servir para vocês se vocês quiserem, né? Não é muito bom assim não, mas pode ser. Se você tem algum relacionamento que o que te liga àquela pessoa é a vida de alguém, ou um problema, ou a fofoca, ou a maledicência, e que se não tiver esse assunto, você não tem assunto com a pessoa, isso é uma aldeia de leprosos. Se você tem algum relacionamento que o papo que rola entre vocês é crítica, e se você tirar isso, não tem nada, não tem propósito, não tem nada, isso é uma aldeia de leprosos. Porque o que está te ligando àquela pessoa é a doença que você tem, ela também. Nós precisamos de uma geração sacerdotal. Uma geração sacerdotal. A igreja precisa ser uma casa sacerdotal. Um lugar de coisas vivas, de pessoas vivas, de saúde. E os leprosos podem vir, porque ninguém podia chegar perto de um leproso, porque ficava leproso também. Mas se o sacerdote tocasse, ele podia. Ele podia. E eu estava falando hoje que uma coisa interessante aqui, que Arão e Miriam, os dois se rebelaram contra Moisés no deserto. Então Deus puniu-os com lepra, mas só Miriam ficou leprosa. Arão não ficou. Por uma razão muito simples. Ele era sacerdote. Entende? Então nós não podemos nos aproximar. Só que Sansão, ele não só se aproximou de coisas mortas, como ele se alimentou daquilo que estava em coisas mortas. E eu vou falar para você, é doce. O melzinho é... Isso tem sabor de mel, cara. Ei, meu Deus. Ó, melzinho maravilhoso.
Cara, para. Sabe de uma coisa? Você vai ter poucos amigos, quem sabe. Você não vai ser um cara tão popular. Seu ministério não vai ser tão popular assim. Sabe, você não vai ser uma pessoa que ninguém vai querer fazer uma selfie com você e colocar no Instagram. Talvez no dia do seu aniversário você não vai receber tantas mensagens. Mas eu posso te afirmar uma coisa: homens e mulheres de propósito que não negociam propósito, eles estão sempre sendo avalizados pelo céu. E sabe de uma coisa? Nós não temos tempo mais para ter carências terrenas. Não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Sabe de uma coisa? Nós não temos mais tempo. Não dá mais tempo para poder tentar fazer média com você. Sabe, eu não sou candidato. Eu sou um profeta de Deus. Você é o quê? Você é o quê? Eu não preciso de votação, eu preciso de cumprir o que o céu me mandou. Eu não preciso que as pessoas me aplaudam, até porque a Bíblia diz: aquele que recebe o aplauso dos homens, esse já é o seu galardão. Sabe de uma coisa? Nós precisamos tomar uma decisão. A igreja precisa tomar uma decisão. Essa geração precisa tomar uma decisão. Nós vamos viver por um propósito, e se necessário for, morreremos por ele. Cansado de ver crente mais ou menos carregando o nome de Jesus só na camiseta e no Instagram. Está na hora, meu irmão, de uma geração como Benjamim se levantar. Benjamim chega no Egito e ele não abre a boca. Ele chegou para soltar o irmão sem saber nem o que estava acontecendo, porque ele nasceu na crise. Benjamim, quando ele nasce, a mãe morre. E os irmãos vende o irmão. Ele nasce no pior momento. Sabe, nós precisamos dessa geração que vai nascer no tempo de crise, mas vai entrar em ambientes. E quando ele entrar no ambiente sem abrir a boca, José arranca a roupa egípcia e fala: eu sou José. Vamos, conta para o meu pai que a mentira acabou. Nós precisamos dessa igreja, cara. Você vai entrar. Só isso. Vamos lá. Deixa eu ver a hora. Vamos lá. Outra coisa que Sansão cometeu, que uma geração de propósito não pode cometer. Sansão sentiu vontade de contar para o inimigo o que ele não teve coragem de confessar para Deus e para seus pais. Sansão chega lá no meio dos filisteus e ele fala assim: eu quero propor um enigma. Na verdade, ele queria confessar um pecado, mas ele não tinha coragem. Ele não teve coragem de falar com os pais, ele não teve coragem de contar para Deus, ele não teve coragem. Então ele ficou propondo um enigma. Do forte saiu doçura, de não sei o que. Ei, irmão, vamos lá. Chega de ficar contando enigmas, cara. Uma geração de propósito não pode ser uma geração enigmática. Para de ser mais ou menos. Assume. Está na hora de assumirmos os nossos erros e vivermos nossos propósitos. Moisés, eu contei isso até esses dias, acho que foi lá no retiro da DAP. Moisés subiu para o monte, passou 40 dias, quando ele desce com as tábuas da lei, que ele olha, o povo estava adorando um bezerro, ele quebrou as tábuas e ele procurou quem? O vice-presidente da igreja. O cara que foi responsável. O líder saiu fora, procurou Arão. Arão, o que está acontecendo aqui? O cara de pau, está na Bíblia, você pode ler isso lá. O cara de pau do Arão falou assim: Moisés, o povo me deu ouro, eu joguei no fogo e saiu isso. Olha aí, irmão. Parece que nós estamos vivendo isso. As pessoas não são claras, não são específicas, não são verdadeiras. Aí querem ter comunhão. Eu vou para outra igreja, por quê? Porque na outra igreja o pessoal tem comunhão. Eu vou para outra igreja, porque na outra igreja o pessoal come junto. Deixa eu te dar uma notícia, deixa eu te frustrar talvez, até pastores se for o caso. Isso não é comunhão. Fazer churrasco não é comunhão.
Fazer retiro não é comunhão. Fazer intercâmbio não é comunhão. E eu posso provar na Bíblia. Porque a Bíblia diz, a única maneira de ter comunhão, comunhão bíblica, é luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, afirmação, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vai achando que você vai ter comunhão comendo picanha na casa dos outros, você vai ter comilança. Mas comunhão você vai ter, sabe quando? Quando a sua vida vir para a luz, e a vida do irmão vir para a luz. Então não há o que esconder entre nós, não há segredo, então não há frustração, também não há falsa expectativa. Não há. Então, Sansão queria ser um enigmático, não quis andar na luz, não contou para os pais, não contou para Deus, e agora sentia vontade de contar para o inimigo. Tem gente que tem gente que tem coragem de contar. Quantos pais tem aqui? Pais? Aqui tem uma galera, né? Irmão, você já viu que é um vício do inferno? Pai, estou querendo te contar uma coisa. Fala. Pode saber que a colega da faculdade já sabe, que o irmão da igreja sabe, todo mundo já sabe. Aí vai falar para o pai. Porque estou gostando de fulano. Como nós erramos uma coisa tão simples. Nós queremos ser enigmáticos, só que com Deus não funciona. Com Deus não funciona. Nós precisamos ser claros e específicos. E não conte para quem não deve aquilo que você ainda não teve coragem de abrir para Deus. Não entrega na mão do inimigo o que você não teve coragem de lançar aos pés de Jesus. Não faça isso, por favor. Vamos lá. Vamos lá, a última. Outra coisa, aí vamos para... Eu amei esse versículo. Sansão não discerniu quando o propósito se perde e a unção se esvai. Sabe o que aconteceu? Sansão já tinha várias vezes levantado e arrebentado com tudo. Então, quando Dalila fala, Sansão, amor, lindão, os filisteus estão aí, eles vieram te matar, vieram te prender. Eu vou fazer como das outras vezes. Vou me levantar e vou arrebentar. Irmão, você vai ministrar o louvor amanhã, não se preocupa não, eu vou fazer como das outras vezes. Não, você vai pregar semana que vem, não esquenta não, eu vou fazer como das outras vezes. Sabe o que a Bíblia fala? E Sansão não tinha percebido que o Senhor havia se retirado. Uma das piores coisas que pode acontecer com uma geração de propósito é perder o discernimento. E aí, você lembra que eu falei que existe unção e graça por causa do propósito? Está aqui. Para que Sansão foi criado? Para um propósito. Qual era o propósito? Ser juiz e ser santo. Ser juiz e viver o propósito nazireado. Olha o que ele fez. Ele se relacionava com a Filisteia, o povo que ele deveria ser o juiz sobre eles. Ele já estava lá cheirando uva, eu não duvido nada que um daqueles dias ele passou a mão na uva daquela e jogou para dentro. Não duvido. Ok, não está isso escrito literalmente, mas tem coisa que gente no século 21 é gente igual no primeiro século. Sansão não podia se aproximar de coisas mortas, e ele não só se aproximou, como comeu do mel do leão morto. Sansão parou de obedecer os pais, já era, e Sansão não podia cortar o cabelo, e já estava com a cabecinha cabelinho cortado, né? Ou seja, tudo que Deus falou que seria parte do plano do propósito já não existia. Então por que existiria unção? Acabou. Então ele se levanta acreditando que ainda tinha força, mas na verdade, se não tem mais propósito, não tem mais unção, cara. Se não tem mais propósito, não tem mais graça. Se não tem mais propósito, não tem mais favor. E ele foi. E não funcionou. Irmãos, eu vou falar para você, está assim de gente nessa geração, que o cara, Deus deu uma graça, às vezes Deus chamou o cara, presta atenção,
Eu já vi isso. Deus chamou a pessoa para servir uma igreja local e Deus começou a usar ele na igreja, começou a usar, vamos dar um exemplo aqui da adoração, ministrando e adorando, é muita graça. Aí o povo começou a ver graça e honrar o que ele estava vivendo, mas Deus chamou ele para servir aquilo ali. Ele pensou assim, se aqui todo mundo me vê assim, eu vou para as nações. E aí montou uma página na internet, comprou um violão, gravou um CD dizendo que é adorador. E casos semelhantes a esse existem centenas no Brasil. Eu conheço dezenas de pessoas que hoje sequer querem andar com Deus, porque achavam que Deus tinha que garantir algo que Deus nunca mandou eles fazerem. E assim é família, empresa, negócios, tudo. Meu irmão, você precisa saber o que Deus te chamou para viver como propósito. Ele vai te dar graça para isso. Acabou. O que Deus te chamou para fazer como propósito, Ele vai te dar graça para isso. Acabou. O que Deus mandou você fazer, vai, porque Ele vai contigo. Mas se você perder o propósito, talvez existam algumas coisas que funcionam, que elas vão se perder também. O que eu mais escutei e escuto no decorrer dos anos é: vai para a capital, cara. Vai para uma cidade grande, sai do interior. É muito difícil chegar onde você está, é muito difícil sair de onde você está, é fora de mão. Vai para a capital. Irmão, eu não tenho dificuldade nenhuma de morar na capital, de morar em Miami. Eu não tenho problema com isso. Eu só não vou enquanto eu não ouvir. É simples. Mas, irmão, Deus mandou ir para ali. Fazem 7 anos. E daí? É ali que eu vou ficar até ele falar assim, agora vai para outro lugar. Eu não vou, não é porque eu não quero. É porque eu não ouvi. Então entenda uma coisa. Você precisa discernir. Sabe por quê? Se você sai do propósito, algumas coisas saem de você. Agora vamos lá, a gente concluir. Sabe qual era o resultado disso? De você perder o propósito, perder a graça, perder a unção do propósito? É que Sansão, ele é amarrado e levado para os filisteus. E a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele, sabe o que foi? Vazaram-lhe os olhos. Você lembra o que ele respondia para o pai? Traz ela, porque é ela que me agrada os... Então a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele, furaram os olhos dele. Eu acho que foi daí que veio aquele ditado, né? Ih, furaram o olho de fulano. O cara furou meu olho, furei o olho dele, né? Sabe, porque tudo aquilo que você não governar, o inimigo vai arrancar de você. Foi a primeira coisa. Segunda coisa, Sansão agora era escravo, prisioneiro. Terceira coisa, Sansão estava fazendo um serviço de animal, rodando moinho. Mas os filisteus falaram assim, não, é muito pouco. Nós precisamos de um palhaço para animar a nossa festa. Levaram Sansão para o templo. E começaram a fazer musiquinhas com o nome de Sansão. Pensa. Criaram musiquinhas com o nome de Sansão. E o versículo 22 diz assim. Uau, eu amo esse versículo. Sansão estava lá cego, o povo cantando, brincando, olha lá ele, fazendo maior chocarrice com ele. E aí, por algum motivo, Sansão passa a mão no cabelo. Sansão passou a mão no cabelo. E quando Sansão passa a mão no cabelo, o versículo 22 diz assim, mas o seu cabelo voltou a crescer. Meu Deus. Quantos aqui já falaram que foi renovado num culto? Deixa eu te explicar. Quando a Bíblia fala de renovo, eu achava que renovo era, fui na vigília, pulei, sapateei, rolei, arrepiei, fui renovado. Renovo na Bíblia tem 2 significados. Brotar como uma semente e nascer como um cabelo.
O que está acontecendo aqui é que Sansão estava cego, escravo, sendo motivo de chacota, mas ele percebe que Deus estava dando a ele a oportunidade de renovo. O cabelo cresce de novo. E quando o cabelo de Sansão cresce de novo, eu imagino eu pensando e meditando nisso assim, qual foi a sensação do coração de Sansão? Quando ele pôs a mão e falou, meu cabelo voltou a crescer. Meu cabelo voltou a crescer. Então a Bíblia diz que Sansão orou ao Senhor e disse, Senhor, dai-me força só mais uma vez. E olha a oração do cara. Dai-me força só mais uma vez, por causa dos meus olhos. Sansão, quando percebe que ele está tendo uma oportunidade de viver algo novo, de viver um renovo, ele ora, ele se acerta com Deus, ele confessa o seu pecado, e ele diz por que ele estava naquele estado. Dai-me força só mais uma vez, por causa dos meus olhos. E a próxima coisa que Sansão faz, eu amo isso. Sansão chamou um menino. Vem cá, cego. Vem cá, um menino lá. Uma pessoa sem expressão, nem foi o apóstolo, nem foi o arcebispo. Foi um menino. Porque chega um momento na sua vida, irmão, que você precisa ter humildade suficiente para voltar para o centro da vontade de Deus. E às vezes quem vai te levar é alguém sem tanta expressão assim. Eu tenho visto tantos pastores sofrer no Brasil. Eu conheço pessoas que estão com ódio de alguns pastores. Aí, falar a verdade, eu encontrei com um cara esse dia que ele estava com ódio de um apóstolo no Brasil. Sabe por quê? Porque está uma onda de paternidade no Brasil e os caras estão indo atrás de paternidade. E eu acho que paternidade é uma mensagem incrível. É a última mensagem de restauração da igreja antes que Cristo venha. É o que eu acredito, não tem tempo de falar sobre isso agora. Mas aí, sabe o que as pessoas querem? Quem é que está na mídia agora? É fulano, então é ele que vai ser meu pai. Quem é que está bombando agora? Quem tem o maior ministério? Então é fulano, é ele que vai ser meu pai. Qual a igreja que está mais crescendo? Não, é essa que eu preciso. Esse aqui que vai me cobrir. Sabe, tem momento na sua vida que é o menininho, cara. E a Bíblia está cheia de exemplos. Na vida de Saul, quando as coisas foram mudar, que ele saiu para procurar jumento e voltou como rei, foi o servo, que ninguém sabe o nome. Na vida de Saulo, imagina Saulo de Tarso, o cara que era... cara! Imagina ele cego, encostado na parede. Quem está aí? Ananias. Paz do Senhor, irmão Saulo. Mano, aquilo foi pior do que a queda que ele teve. Para ele voltar a ver, ele ter que receber imposição de mãos de um cara que ele estava disposto a matar. Para ele, ninguém. Mas sabe de uma coisa? Sansão vira e fala assim, ô menino, servo ou serva, menino, um adolescente, na tradução que eu falo, fala um jovem, me dá a mão aqui, me leva na pilastra central. Ou seja, você pode me ajudar a voltar para o centro? Você pode me ajudar a voltar para o centro? Você pode me ajudar a voltar para o lugar, sabe? Para um lugar em Deus. Por quê? Por que você quer que eu te leve para a pilastra central? Por quê? Porque Deus está me dando essa noite uma chance de novo. O meu cabelo voltou a crescer. Então ele encosta na pilastra. Se liga aí, viu, gente? Isso é incrível. E ali ele falava, só tem uma maneira de eu viver o propósito que eu nasci para viver. Se eu morrer. Eu estou com a oportunidade de cumprir o meu propósito e ter a minha história escrita como foi a de Davi. Atos 13, 36. E Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração, então descansou. Eu estou com a chance na mão de cumprir o propósito. Mas para viver isso, eu preciso estar disposto também a morrer. E quando um homem de Deus, quando um jovem, uma mulher de Deus, entende que viver o propósito é mais importante do que viver os seus desejos, ele não pensa duas vezes e ele empurra a pilastra.
E a Bíblia diz, e Sansão matou mais filisteu quando ele se disponibilizou a morrer do que quando ele era o bombadão da igreja. Eu vou falar para você, tem coisas que você só vai conseguir viver no propósito do Senhor se você falar assim: para isso eu tenho que morrer para os meus desejos, para isso eu tenho que morrer para a minha carne, para isso eu tenho que morrer para a minha vaidade, para isso eu tenho que morrer para os meus conceitos, para isso eu tenho que morrer para os meus argumentos. Se eu não morro, eu não consigo concluir. Eu não consigo concluir. E eu quero falar para você, o Senhor precisa encontrar uma geração que errou sim, que pecou sim, que perdeu o propósito sim. Não precisava ser assim? Não precisava. Mas essa noite, o cabelo precisa crescer de novo. E sabe uma coisa que eu acho incrível? Eu não sei se vocês acreditam nisso. Eu acho que Hebreus capítulo 11... é a sala de troféu da Bíblia. Não sei se vocês acreditam nisso. Quem entende de futebol vai saber o que eu estou falando. Todo clube de futebol, ele tem um lugar chamado sala de troféu. Todas as conquistas estão ali. Aquilo é o lugar de honra do clube. E eu penso que a Bíblia também tem sua sala de troféu. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz assim. Vamos terminar aqui e eu vou orar. Versículo 32 diz assim: e o que eu mais direi? Porque eu não haveria tempo. Outra tradução vai dizer assim: eu não tenho palavras para falar de Gideão, de Baraque e de Sansão, de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza. Sabe o que eu entendo? E eu quero terminar aqui. Eu tomei uma repreensão do Espírito Santo alguns meses atrás. Pastorzão, depois de tanto tempo, preguei em tanto lugar, o Espírito Santo me deu essa, pensa. Eu estava voltando a ler, eu estava lendo Jesus entrando em Jericó, e Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e atende ele. Eu falei assim: Deus, como Jesus se submete a uma humilhação dessa? Davi como pai é um péssimo exemplo. Como assim? O Espírito Santo veio na hora, entrou na minha sala e falou assim: Kleber, desde quando eu me importo mais como as pessoas começaram as suas histórias do que como elas terminaram? O Davi que Bartimeu está clamando não é o Davi Betseba, é o Davi depois de 7 dias trancado. Sabe de uma coisa? Sansão deu uma entortada na sua história e no seu propósito, mas por estar disposto a morrer por ele, ele tem o seu nome na sala de troféu da Bíblia. Da fraqueza tiraram força. A minha oração essa noite, é para que Deus me dê homens e mulheres, uma geração disposta a empurrar a pilastra. Empurrar a pilastra. Se eu vivo, se eu existo, é por causa de um propósito. Se eu vivo, é por causa de um propósito. E se tiver que morrer para que ele se cumpra, morrerei. É tempo de empurrar a pilastra. É tempo de empurrar a pilastra, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Não é mais tempo de confiar na força do braço, na sua habilidade. É tempo de empurrar a pilastra. Espírito Santo,
eu quero te pedir esta noite, que caia sobre nós caia sobre nós agora, que o Senhor comece a tocar uma geração aqui, que o Senhor comece a tocar uma geração aqui, uma geração proposital, uma geração proposital.